Olá, que a paz possa estar presente em nossos corações. Seguindo o nosso estudo do Livro dos Espíritos, comentaremos hoje as questões 93 a 95, que fala sobre perispírito. Vamos começar falando da origem da palavra perispírito. Allan Kardec, um grande estudioso, também do latim, fez uma composição de palavras, peri e espírito. Pere em volta de e espírito de espírito, compondo assim em volta do espírito. Devemos lembrar e tomar cuidado com o em volta de, onde acaba acontecendo algumas interpretações equivocadas. Lembrando que Kardec era francês e esse era o seu idioma. Por esta razão, a tradução de em volta de. Mas, na verdade, é o que envolve o espírito. Perispírito é o que envolve o espírito. Outra coisa que também nos confundimos é quando ouvimos falar em corpo espiritual, corpo fluídico do espírito ou perispírito. Todas essas palavras significam a mesma coisa. A origem da composição do perispírito é do fluido universal de cada globo. E os fluidos, como aqui já foi dito algumas vezes, é matéria. E é o que preenche todo o espaço universal. A constituição fluídica do perispírito não é a mesma em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório. Veja bem, o perispírito não morre, não adoece. O envoltório criado pelo espírito vai continuar com ele enquanto atender às suas necessidades. Se o espírito tiver que reencarnar aqui no planeta Terra, este envoltório terá substâncias que atendam às necessidades da Terra. Se for para Marte, para o planeta Marte, terá que atender às necessidades daquele planeta. Apenas quando o espírito muda de um mundo para o outro, seu envoltório muda para atender às necessidades do novo globo. As substâncias que o espírito é envolvido, para nós é vaporosa, mas ainda bastante grosseiras para os espíritos mais evoluídos. Então, por mais que nos pareça sutil, esta substância que constitui o perispírito ainda é matéria, confirmando assim a informação que o perispírito também é uma matéria em processo de transformação. A matéria é um dos componentes do universo. Sabemos que matéria não pensa, não sente. A matéria em si é inerte e precisa de algo mais para se expressar. E para que o espírito possa ter ação direta na matéria sólida, como assim classificamos corpos materiais, ele necessita de um elemento intermediário, de um outro tipo de matéria, uma mais sutil, para poder agir sobre a matéria sólida. E é ele, o perispírito. Ele serve de intermediário. O corpo espiritual ou fluídico, composto por substâncias vaporosas, às vezes classificado como semimaterial, é o intermediário do espírito sobre a matéria sólida. E como acontece essa composição perispiritual? Através da atração magnética. O espírito atrai para si os elementos constitutivos que sejam correspondentes às suas necessidades. Essa atração magnética é feita naturalmente pelo espírito, e se ele ainda é bem inferior, ele atrai elementos constitutivos mais pesados. Mas, na medida que ele vai evoluindo, os elementos vão se rarefazendo, tornando a constituição do seu perispírito mais sutil, mais leve.
Veja só, a composição anatômica dos corpos humanos é de 101, 102 elementos químicos, ou seja, a composição anatômica do corpo é sempre a mesma, seja qual for o grau de superioridade ou inferioridade do espírito. Mas a composição do corpo espiritual, como aqui foi dito, não é a mesma, porque os espíritos são diferentes entre si. E sendo assim, cada um tem uma composição perispiritual dependendo da sua condição moral. E ela vai se modificando conforme o seu progresso. Encerrando na questão 95, por sinal muito interessante, Kardec questiona se o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e se pode ser perfectível. E a resposta dos espíritos é que sim. Não podemos nos esquecer que o espírito é o ser inteligente do universo. Então, é ele que pensa, é ele que sente. Através da sua vontade, do seu conhecimento, ele pode apresentar-se da forma que quiser. Os espíritos agem sobre os fluidos, que é a composição do perispírito, com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Eles o aglomeram, os combinam, os dispersam, formam com esses materiais conjuntos que tenham uma aparência, uma forma, uma cor determinada, mudam suas propriedades, assim como um químico que altera as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo determinadas leis. Sendo assim, o espírito pode, sim, agir sobre o perispírito e se fazer visível e palpável. Que possamos realmente buscar cada vez mais conhecer o que aqui estamos fazendo, de onde viemos e para onde voltaremos, pois só o conhecimento é capaz de libertar a nossa consciência. Muita paz a todos e uma excelente semana.